Então esse vídeo aqui, esse estudo aqui vai ficar sem esse início aqui que eu estava falando com vocês. Muito bem. Então, depois deste estudo, eu coloco lá, né? Vocês viram que é manual o negócio aqui, eu estava esquecendo já. Eu ponho lá no YouTube, mais como uma forma de você poder voltar e assistir novamente. O canal é Conhecimento Bíblico, tá? Na semana passada, se você olhar no post da semana passada no Facebook, você vai ter o link e eu vou colocar o link daqui a pouco também aqui neste post também. Nós continuamos essa semana estudando ainda sobre a lei de Deus. E este assunto é muito controverso. Muitas pessoas, de certa forma, acreditam que a lei simplesmente caiu, a lei de Deus não é mais necessária para a vida cristã. E esta inverdade, ou verdade não bíblica, vamos dizer assim, tá? Ela se repete em muitas igrejas e muitas igrejas cristãs. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para julgar os líderes. É um fato. Por isso que eu continuo nesse assunto e nós vamos verificar esse assunto ainda mais nós vamos estudar esse assunto ainda mais alguns estudos à frente, porque eu não quero que fique dúvidas, porque vão chegar na sua cabeça com historinhas, com ah, algumas argumentações, até usando alguns textos bíblicos, e você tem que estar preparado para se posicionar. Então, por isso que vão ser, no total, 4 estudos especificamente sobre a lei de Deus, ok? Então, esse é o segundo, ok? Mas, como você sabe, antes de começarmos o nosso estudo, antes de qualquer coisa, nós vamos pedir a orientação de Deus para que Ele nos abençoe, que o Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente, a minha e a sua, para que nós possamos continuar entendendo o que realmente Deus quer que nós entendamos. Se você puder, feche os seus olhos. Querido Pai, mais uma vez aqui estamos para o estudo da Tua Palavra. Continuamos no estudo importante a respeito da Tua lei e o significado dela para a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito esteja presente com cada um dos que estão assistindo a este vídeo, comigo que estou apresentando, e que tanto eu quanto as pessoas que estarão assistindo esse vídeo, que elas possam entender a Tua vontade, não as minhas palavras, mas a Tua vontade para elas. Esteja com cada um de nós, te pedimos, não merecemos nada, Senhor, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos continuar aqui na nossa apresentação. Você já conhece, hoje eu vou dar uma informação interessante aqui que você pode depois, talvez você ache interessante, talvez não. Muito bem. Bom, daqui a pouquinho eu não vou dar spoiler de mim mesmo. Vamos continuar então a nossa apresentação. Muito bem. Semana passada, então, nós estudamos os diferentes tipos de leis que tem na Bíblia. E nós vimos que existem 4 leis. Nós temos as leis civis, as leis cerimoniais, as leis de saúde. Estas leis, essas 3 primeiras leis, elas foram escritas por Moisés. E o quarto tipo de lei é a lei moral, que ela foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Isso nós já vimos semana passada. As leis civis, e foi um comentário que eu fiz aqui, que as leis civis, eu não tenho o poder de impor as leis civis no meu país, na minha comunidade, porque eu sou um mero cidadão, né? Então eu não tenho como obrigar as pessoas a cumprirem essa lei, né? As leis cerimoniais, todas elas apontavam para o que Jesus fez e está fazendo no céu. E quando Jesus veio e morreu na cruz, todo o ritual que acontecia no santuário terrestre, ele acabou. Ele acabou.
As leis de saúde, sim, essa lei é uma lei para que eu deveria seguir e nós tentamos seguir, certo? Por quê? Como nós falamos semana passada, tudo depende de como você vê Deus. Se você vê Deus como um Deus bondoso, você vai ver aquilo não como uma restrição à sua liberdade, mas sim como algo que promove, neste caso, a sua saúde. Então, opa, eu vou seguir esta lei porque eu quero ser uma pessoa mais saudável. Deus quer que você seja uma pessoa mais saudável. Então, ele colocou, ele é o projetista de tudo, ele projetou o seu corpo, ele projetou todas as plantas, todos os animais, tudo que nós comemos, que se pode comer, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Então, ninguém melhor do que ele mesmo para definir, ó, isso é bom, isso não é bom. Né? Isso você deve fazer, vai ser bom para a sua saúde, isso não. Então ele coloca isso na forma das leis de saúde e nós deveríamos sim seguir tais leis. E por último, é a lei moral, como foi dito, são leis que Deus falou e Deus escreveu em tábuas de pedra. Não foi o ser humano, nem Moisés, nem nenhum outro profeta. Foi o próprio Deus que falou e o próprio Deus que escreveu. Muito bem. A lei cerimonial, ela vigorou até a morte de Cristo, certo? Porque apontava para o sacrifício de Cristo, toda aquela cerimônia que acontecia no templo terrestre, mas a lei moral, ela não foi, de certa forma, ela não foi anulada por Cristo. Ela não foi anulada por Cristo. A fé não anula a lei. E como eu falei semana passada, não poderia, porque nenhum ser humano poderia, ele próprio, falar que a lei humana, os 10 mandamentos, caiu por terra, está anulada. Teria que vir o próprio Deus e falar ele próprio. Entende? Ele próprio escrever também. Porque nenhum ser humano teria a autoridade, não foi o ser humano que deu, então não pode ser o ser humano que pode tirar. Ok? E, claro, a obediência é um resultado da salvação. E aqui é a forma de nós entendermos, e nós vamos voltar um pouquinho mais adiante. Os textos que falam contra a lei, na verdade, falam contra a tentativa humana de obedecer à lei para, através desta obediência, conquistar algo de Deus. Fazer por merecer algo de Deus. Eu não mereço nada. A salvação é de graça, Deus me dá como um presente do relacionamento que eu tenho com Ele. Ok? Eu mereço alguma coisa? Não, não mereço nada. Então, eu não mereço mesmo que obedecesse. Mesmo que obedecesse a lei, eu não mereceria. Mas também parte deste relacionamento eu obedeço por ser algo que ele me pede. Então, um relacionamento de amor. Muito bem. Vamos lá. A natureza é regida por leis, tudo é regido por leis, né? Então, e sem leis haveria um caos. E quem define, e aí é uma crítica aos ateus, por exemplo, a ideia do ateísmo, que se tudo veio do acaso, quem define o que é certo e errado, né? Então tudo pode, a lei do mais forte, né? Mas não é verdade. O ser humano ele tem uma consciência do que é certo e o que é errado e está perdendo. Infelizmente está perdendo. Mas dessa consciência, ela vem porque Deus colocou na mente humana, uma ideia do que é certo e o que é errado. Se fosse só por acaso, só pela evolução, não faria sentido algum. Mas Deus, percebendo que o ser humano estava perdendo, ele veio e ele próprio escreveu esta lei, o que é certo, o que é errado. Muito bem, vamos ler os 10 mandamentos, e aqui a surpresa que eu vou dar para vocês. Para não ficar eu já falo o estudo inteiro, enfim. Existe um amigo nosso, não meu, um amigo da Igreja Adventista. Ele gravou a Bíblia inteira.
E ele fez esse mesmo estudo que nós estamos fazendo aqui. Você vai reconhecer, quando começar a colocar aqui, você vai reconhecer na hora. Eu vou usar aqui a versão da Bíblia que ele usou quando gravou esse áudio, né? Que é a nova tradução na linguagem de hoje. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, abre lá em Êxodo 20 e a gente vai começar a partir do verso 3, ok? Então, assim que eu colocar aqui, você já vai ouvir a voz e já vai entender de quem que eu estou falando, que fez esse estudo, inclusive gravou quase todos esses estudos que eu estou colocando aqui, boa parte na voz dele também. Você vai ouvir aqui, mas vamos nos ater só aos 10 mandamentos agora, ok? Então vamos lá. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Muito bem. Então você viu aí um amigo da igreja recitou, falou, inclusive esses estudos que eu estou passando aqui para você, é a Cid Moreira. Certamente, se a voz de Cid Moreira já é poderosa, a voz de Deus era mais poderosa quando falou, né? Então, Deus falou, o próprio Deus falou os 10 mandamentos. E aí, neste estudo, tem mais um verso que é interessante, é Êxodo 31, verso 18. Nós já vimos algumas vezes esse verso, mas nunca é demais mostrar aqui para você. Quando Deus acabou de falar com Moisés, no Monte Sinai, entregou a ele as 2 tábuas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Muito bem. Então, quem é o autor? Quem que é o autor dos 10 mandamentos? É Moisés? Não. É Pedro? Não. É Salomão? Não. O próprio Deus. O próprio Deus é o autor. Então, só ele teria autoridade de, se fosse revogado, não foi, porque em nenhum momento da história aparece Deus falando novamente como ele falou no Sinai. Nenhum momento da história Deus aparece como ele falou no Sinai. Existem 3 manifestações
grandes, onde Deus aparece em público para várias pessoas, tá? E talvez dessas 3, uma talvez seja até menor, seja até questionável de certa forma. Vamos lá. A primeira é esta do Sinai, né? Onde todo o povo, aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas assistiram isso. Dava quase 2 milhões, o povo que saiu do Egito, mais ou menos quase 2 milhões. Tinha que fazer os cálculos agora que eu... quase 2 milhões, é exatamente isso. A segunda vez que Deus se manifesta de forma tão grandiosa assim é falando, né? Teve um monte, quando o sacrifício de Elias, né? Elias no Monte Carmelo, mas Deus não falou ali. Deus mandou fogo do céu, mas Deus não falou. A segunda vez é no batismo de Jesus, quando Deus fala: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." E desce uma pomba, vem uma luz, ilumina Jesus, enfim. Ali foi algo em público, não sabemos quantas pessoas estavam assistindo, podemos dizer que foi centenas de pessoas. A terceira vez foi no Monte da Transfiguração, novamente, várias pessoas falando, várias pessoas presentes, algumas pessoas presentes. Só apenas Pedro, Tiago, João, 4 e Jesus. E Deus fala ali naquele momento, o Monte da Transfiguração, a Transfiguração de Jesus. Apenas essas 3 vezes Deus se manifesta publicamente. E dessas 3 vezes, certamente a maior de todas, a que envolveu não só uma glória grande, como uma quantidade enorme de pessoas assistindo, foi no Monte Sinai. Bom, vamos seguir. Você já entendeu o meu raciocínio, eu tenho medo de ficar um pouco repetitivo aqui. Algumas pessoas pegam Mateus 22, vamos pegar lá Mateus 22, e colocam como se Jesus tivesse, digamos assim, abolido os 10 mandamentos e transformado só em 2 mandamentos, né? Vamos lá ler Mateus 22, 36 a 40. Vamos ver o que realmente Jesus está falando lá. Mateus 22, 36 a 40. Aqui. Isso. Vamos lá. Mateus 22, 36 a 40. Tem tanta janela aberta aqui e agora tem uma 22. Mateus 22, a partir do verso 36. Olá. A partir do verso 36 nós temos aqui: chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Eles queriam que Jesus falasse, por exemplo, pensando nos 10 mandamentos: olha, não faça imagem de escultura é o mais importante, ou então honre teu pai e tua mãe é o mais importante. Jesus percebeu que ali, porque não tem mais importante ou menos importante, todos são importantes. Então Jesus fala: olha, verso 37, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a mente. Este é o maior e mais importante mandamento. O segundo mais importante, também parecido com este, é: ame aos outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. O que Jesus disse? Ele não colocou um mandamento maior do que o outro. Ele resumiu o espírito da lei. Ele resumiu o espírito da lei. Ele anulou a lei? Não. Veja, não fazer imagem de escultura, ter reverência ao nome de Deus, não adorar outros deuses, é a minha forma de expressar o meu amor a Deus.
honrar o pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, não mentir, são as formas de eu não expressar o meu amor em relação ao próximo. Claro que eu posso fazer mais, posso, mas isso aqui, estas são obrigação. Não mentir, não furtar, não matar, não adulterar, honrar o pai e mãe, né? São as formas que eu tenho de expressar. Entendeu? Então, assim, os primeiros 4 mandamentos se referem ao meu relacionamento com Deus. Se você voltar lá nos 10 mandamentos, você vai entender que os primeiros 4 mandamentos dizem apenas entre eu e Deus. Os outros 6 mandamentos diz respeito ao meu relacionamento com o meu semelhante. Então, Jesus não anulou a lei com o ame a Deus e ame ao próximo. Ele apenas resumiu a lei e o espírito da lei. Vamos voltar. Muito bem. Então, nós vamos seguir aqui. A primeira, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus foi o que nós acabamos de ler aqui, né? A primeira parte é amor a Deus e a segunda parte é amor ao próximo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. E, na verdade, nada mais correto do que isso, né? A Bíblia, não existe um relacionamento, não existe uma forma melhor de eu cumprir o que a Bíblia diz do que amando a Deus e amando o meu semelhante, né? Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Qual foi a atitude de Jesus? Mateus 5,17. Um verso muito importante e seria bom você sublinhar na sua Bíblia. Mateus 5,17. Vamos lá? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então aqui Jesus mostrou claramente que a lei, ela não caiu com Jesus ou sem Jesus. A lei não caiu. Ele veio para cumprir. A parte que se apontava para a cerimônia, que eram símbolos do que Jesus haveria de fazer, esta sim. Por quê? Porque ele cumpriu na cruz. E ele fala, olha, vim para cumprir. Mas aquilo que não se refere à cerimônia, esta não vai passar. Até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 19:17. Aqui o jovem rico chega para Jesus e pergunta: Bom mestre, o que farei para conquistar a vida eterna? Jesus então aqui respondeu: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, o que? Guarde os mandamentos. Olha, Jesus falando o quê? Guardar os mandamentos. Só que o jovem rico tinha um egoísmo tão grande dentro de si, ele não conseguia amar o seu próximo, então Jesus fala, olha, uma coisa te falta, porque você perdeu o espírito da lei, que é amar ao próximo. Então vende tudo que tem, porque você vai tirar um câncer dentro de você chamado egoísmo. Aí então o jovem não consegue fazer isso. Mas Jesus falou que era para ele não cumprir a lei? Não. Ele falou, vai e guarda os mandamentos. Ah, não, mestre, mas eu já estou fazendo isso desde que eu cresci, desde que eu me entendo por gente. Seria mais ou menos esses termos que ele usaria hoje. Então Jesus fala, mas você até está cumprindo, mas está esquecendo do espírito da lei. Muito bem. João 15:10 diz o quê? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Percebem a atitude de Jesus em relação aos mandamentos? Ele nunca revogou. Ele nunca revogou. Ele sempre disse que isto é importante. Só que, e aqui ele coloca, como um relacionamento de amor. Como um relacionamento de amor.
Eu vou colocar aqui para você. Eu estou até saindo um pouco do meu script, mas eu vejo importante isso para você entender o contexto, ok? Deixa eu achar aqui. Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. Pródigo. Vamos ver o que me aparece aqui. Eu não vou buscar na linguagem de hoje. Eu estava conversando com um amigo, né? Deve estar nos assistindo agora. É o Samuel. Samuel, tudo bem? Você deve estar me assistindo agora, né, Samuel? Muito bem. É um amigo e nós estávamos conversando sobre isso. E eu mostrei um texto bíblico para ele e acho interessante mostrar para você entender coisas importantes. Eu estou saindo um pouco do script, espero que isso não me tome tempo demais. Vamos lá. Mas é importante. Estou procurando aqui. Lucas 15, 25. Achei. Lucas 15, 25. E eu vou mostrar aqui para você. Aqui. Lucas 15, 25 são a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, né? Você já deve ter visto, muitos pastores falando desta parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele perde a herança, vai para uma terra distante, gasta tudo. Quando ele está lá no meio dos porcos, porque ele não tinha, a única coisa que ele tinha para fazer é cuidar de porco, e aquilo era terrivelmente nojento para ele. Então ele se levanta e volta para o seu pai. E o seu pai se recebe de braços abertos. Mas essa história você já conhece. Mas eu gostaria de você aqui, olhar para você, mostrar para você a partir do verso 25 aqui. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa e ouvir a música, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado? Então respondeu teu pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é teu é meu. E aí então, mas era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja a atitude do filho mais velho. O que ele diz aqui? Há anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E ele servia o pai como uma forma de conquistar o amor do pai. Conquistar o amor? Não, uma bênção do pai. Ele queria... Não, se eu fizer isso, será que o meu pai vai deixar eu fazer uma festa? Ele não estava preocupado com um relacionamento com o pai. Ele queria conquistar, através de obras, alguma coisa do pai. Ele expressa isso claramente nesse diálogo. Agora, o pai estava sofrendo porque tinha praticamente perdido um filho que tinha ficado anos fora. Imagine um pai remoendo essa dor.
E o filho estava indignado com o outro filho e indignado com o pai. Que relacionamento é esse? Ele se compadecia da dor do pai? Não. Esta ideia de que cumprir a lei era a forma de você conquistar uma bênção de Deus era a ideia que os judeus tinham. E esta parte da parábola Jesus disse especificamente para os judeus. Então Paulo mais à frente vem combater também esta ideia de que eu cumpro a lei para ganhar algum favor de Deus. Eu não cumpro a lei para ganhar favor de Deus. Eu cumpro porque eu me relaciono com Ele. Mas o filho mais velho não estava se relacionando com Deus. Ele não estava nem aí para Deus, para o pai. O pai estava sofrendo e ele estava nem aí. Tanto que quando chega o filho, ele não fica alegre, ele fica triste, ele fica indignado. Ele não ficou feliz com a alegria do pai. Ele ficou mais triste com a alegria do pai. Que relacionamento é esse? Entende? Muito bem. Para você entender que esta ideia de fazer alguma coisa para conquistar o favor de Deus, na verdade ela está arraigada até em algumas religiões cristãs que nós temos até hoje. Estava arraigada na cultura judaica, estava arraigada em muitas culturas pagãs e está arraigada em algumas igrejas cristãs até hoje. E é isso que vem, então, combater Jesus nessa parábola e Paulo, principalmente, nas suas cartas. Muito bem, vamos seguir aqui. Muito bem, qual foi a atitude de Jesus em relação aos mandamentos? Ele confirmou. Ele alterou uma parte? Não. Ele aboliu? Não. Ele confirmou. Acaso Deus permite mudança em sua palavra ou nos mandamentos? Não, claro que não. Veja em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3,6 e Apocalipse 22, 18 e 19, no finalzinho da Bíblia, diz aqui: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então Deus coloca uma grande maldição ao quem tentasse alterar a Bíblia. Só que, então, acaso Deus permite mudança? Não, não permite. E Paulo? Paulo, não, mas Paulo disse que a lei foi cravada na cruz? Não. E nós vimos esse texto lá na semana passada. Não foi a lei que foi cravada na cruz, foi a nossa dívida. E sim, Jesus cumpriu ele tomou sobre si a consequência do pecado, a dívida que nós temos com Deus, ele pagou na cruz. Isso é verdade. A lei determinava a dívida e Jesus cumpriu, tomou sobre si, pagou a dívida. Entendeu? Mas ele anulou a lei? Não, isso está lá em Colossenses. Eu estou fazendo um comentário sobre Colossenses. Mas aqui eu abro um outro parêntese para você. Se você quer entender o que Paulo realmente escreveu em relação à lei, fé, procure entender a Epístola de Romanos, a carta de Paulo a Romanos. Romanos é a carta mais longa de Paulo e é onde ele detalha melhor as inúmeras partes, né, de um lado ou de outro, da lei de Deus, da fé, do relacionamento com fé. As outras epístolas, Efésios, Colossenses, Coríntios, não é que não sejam importantes, são muito importantes, mas Paulo não entra tão detalhadamente nestes assuntos. Entende? Então, se você quer entender mesmo, se você até não acredita no que eu estou falando, entenda a Epístola de Romanos.
Estude a Epístola de Romanos. E com base na Epístola de Romanos, você vai ver as outras. Porque a Epístola de Romanos é a mais completa de todas. As outras são mais resumidas e Paulo ele enfatiza situações específicas, ideias específicas. Na Epístola de Romanos, Paulo ele abrange o assunto inteiro. Entendeu? Muito bem. E o que Paulo diz em Romanos? Romanos 3,31, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Veja o que Paulo escreveu em Romanos. Né? Muito bem. Romanos 7,12, por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Você percebe? Nós não anulamos a lei pela fé, não. Agora, pela fé, eu nunca conseguiria pagar o preço do pecado por minha própria força. Nunca. A única forma de pagar o preço do pecado é morrendo. Eternamente. O único que poderia pagar o preço do pecado era Jesus. Então, pela fé eu anulo a lei? Não. Jesus, pela fé em Jesus, eu aceito o que Jesus fez na cruz por mim. Muito bem, vamos seguir aqui. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Agora, olha que interessante e importante. Toda esta controvérsia em relação à lei de Deus, ela não é nova. E mais interessante do que isso, ela já estava profetizada. A Bíblia já falava que esta controvérsia aconteceria. Olha que fantástico! Olha que fantástico! Então vamos lá no livro de Daniel, Daniel 8,12. O que diz lá Daniel 8,12? O exército lhe foi entregue com o sacrifício de áureo por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Em Daniel 8, a descrição de um poder que se levantaria e que deitaria por terra a verdade. Isso já aconteceu, inclusive. Estudando a profecia de Daniel, você entende que esta profecia ela se cumpriu durante a Idade Média. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso agora, talvez, se vocês quiserem, em estudos mais à frente, né? Mas isso já aconteceu, então a verdade foi posta por terra na Idade Média, e isso estava profetizado em Daniel. E olha que fantástico Daniel 7. O mesmo poder descrito lá em Daniel 8 também se repete em Daniel 7 da seguinte forma: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha aqui, este mesmo poder lá cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. A profecia certamente não se referiria à lei dos judeus, porque os judeus estavam em exílio no momento. Não se referiria à lei dos babilônicos, nem às leis dos medos e persas, nem à lei dos gregos, porque essas leis vão e vêm. A cada dia, a cada hora, uma nova lei está sendo feita, outras estão sendo revogadas. Aqui a profecia está falando sobre a lei de Deus. Então, um poder na Idade Média mudou a lei de Deus. E isso, como eu disse, então esta controvérsia entre a lei de Deus não é nova e já estava profetizado. Já estava profetizado. Você vê? Muito bem. Então, o que segundo a Bíblia aconteceria no futuro com a lei de Deus? A verdade seria jogada por terra, os 10 mandamentos seriam alterados. Profetizado. Os homens teriam permissão de Deus para mudar os seus mandamentos? Não. Aqui
Daniel descreveu o que aconteceria, mas não por autoridade de Deus ou com a permissão de Deus. Tanto é que este poder é considerado um inimigo de Deus na profecia. Importante isso para você guardar. Mudar a lei de Deus. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1:25. Romanos 1:25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. As pessoas dizem, hoje, tudo é relativo, e essa história é antiga. Paulo já dizia que eles amaram a verdade, não mudaram a verdade em mentira. Paulo já dizia, no início da carta a Romanos, pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. Você vê? Muito bem. O que muitos seguem hoje em lugar do mandamento de Deus? Tradições humanas. Marcos 7, 6-9. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este homem honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes as suas vossas tradições. E existe uma igreja que coloca a tradição, e eu posso dizer, acima da Bíblia. Coloca a tradição acima da Bíblia. Porque se fosse, eles dizem que é no mesmo nível que a Bíblia. Mas se fosse, eles deveriam obedecer à Bíblia. Mas não, eles colocam no mesmo nível, eles colocam na verdade acima da Bíblia. E aqui Jesus está dizendo, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, invalidando a palavra de Deus pela sua vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Quase que um retrato do que existe hoje. Quase um retrato do que existe hoje. Na verdade, poucas coisas são realmente novas, né? Parece que a história é cíclica e o que está acontecendo hoje já acontecia também nos tempos de Jesus. Então os homens seguem tradições humanas, seguem mandamentos de homens e deixam de seguir a Bíblia. E agora qual que é a sua atitude? Você vai seguir a atitude, a tradição dos homens? Ou você vai seguir aquilo que Deus manda? Os mandamentos de Deus. E de novo, não como uma forma de conquistar algum favor de Deus, mas como uma forma de relacionamento com Ele. Não adianta cumprir a lei como uma forma de conquistar alguma coisa de Deus. Primeiro se relacione com Ele. E então, neste relacionamento, é claro, então você vai querer fazer a vontade dEle, porque é um amigo seu. Ok? Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Tito 1,14 diz, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, o nosso grande objetivo é obedecer a Deus e não aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra nossa intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar o nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Este verso é maravilhoso, Jeremias 31:33, quando Deus fala que iria escrever dentro do meu coração, dentro do seu coração, a sua lei, de forma que cumprir a lei seja algo natural. Olha que fantástico. Imagine amar o inimigo
né? Aquela pessoa que pisa no seu pé todos os dias, conseguir olhar para ele com olhos de amor, com um olhar de amor, isso só Deus pode fazer, transformando o meu e o seu coração, né? Então, recapitulação da lição de hoje, estamos terminando. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Eu gostaria que você começasse e pensasse seriamente em tomar uma atitude em relação a cumprir a lei de Deus, não como uma forma de conquistar a bênção dele, mas como uma forma de se relacionar com ele. Eu sei que você só está neste ponto desses estudos porque você se importa em ter um relacionamento com Deus, senão você não chegaria nesse ponto. Neste momento, no 15º estudo, você não chegaria até aqui. Se você não se importasse em se aproximar e se relacionar com Deus. Então agora eu quero que você entenda, Deus está pedindo como uma forma de relacionamento, filho, obedeça a minha lei. Como uma forma de relacionamento contigo. São palavras de Deus para você. Não são palavras do Maurício, são palavras de Deus. Como uma forma de relacionamento comigo, obedeça